Fala pessoal do J Explica, olha, mais uma semana com aula de Química, bora lá? Nossa aula de hoje é de estequiometria, a gente vai começar com a parte 1, porque é um conteúdo mais extenso e que cai muito no Enem, então vamos começar devagarzinho para não assustar ninguém, bora lá! Então, antes de começar a parte da estequiometria, a gente precisa entender o básico do que é que estrutura essa parte de estequiometria. Então, a gente precisa entender as fórmulas das substâncias. Como é que essas fórmulas são representadas? Lembrando, tem dificuldade em entender quais são as letras de cada substância? Volta lá na aula de tabela periódica que vai ajudar vocês. Então, olha só. Sempre que a gente tiver um único elemento, ele vai ser representado pela letra maiúscula ou pela letra maiúscula e minúscula junto. Esse elemento indica um átomo de cada elemento. Então, por exemplo, se nós tivermos um H, ele vai indicar um átomo de hidrogênio. Se nós colocarmos um 2 na frente do H, quer dizer que a gente está falando 2 átomos de hidrogênio e assim por diante. Agora, se nós colocarmos um 2 embaixo, ao lado direito do H pequenininho, ele está indicando uma molécula de gás hidrogênio com 2 átomos de hidrogênio. Então, olha só como é que isso funciona. Os números que estão à frente da fórmula são chamados de coeficientes e indicam o número de moléculas que a gente tem. O número que está abaixo e à direita do símbolo é o nosso índice e ele indica o número de átomos da substância naquela molécula. Tá, e quando não tem nenhum número, quer dizer que nós temos pelo menos um dele. Então, se a gente reparar na molécula de H2O, que é a nossa famosa água, ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Juntas, elas formam a molécula de água, que pode ser representada por 2, indicando 2 moléculas de água, 3 moléculas de água e assim por diante. É importante entender que o número da frente vai nos indicar a quantidade de moléculas representadas por aqueles elementos químicos juntos. Para entender a estequiometria, nós precisamos entender como é que as reações químicas são montadas. Então, sempre que a gente falar de uma reação química, a gente está falando de formação de novas substâncias, ou a gente pode chamar de transformações químicas. E a gente precisa representar isso no papel. Como é que a gente representa, então? A gente vai sempre representar primeiro os reagentes, depois uma setinha, essa setinha vai indicar que houve uma transformação, que houve uma formação de uma nova substância. E o que formou depois? Os produtos. Pensa no nosso bolo, por exemplo. Sempre que a gente colocar ovo, leite, farinha, nós temos os nossos reagentes. Eles interagem, transformam e formam o nosso produto, que no caso seria o bolo no final. Olha só então, o que é importante entender numa transformação química? A gente vai sempre representar a transformação química desse jeito então. Reagentes, produtos. O que é importante? O número total de átomos dos reagentes é igual ao número total de átomos do produto. Então, se a gente pegar essa reação é a reação de combustão, ou seja, a queima do metano. Então, o metano é o CH4, representado por bolinhas, por exemplo. E o O2 é o oxigênio, nosso gás oxigênio, representado por bolinhas. Se a gente notar, o CH4 ele tem um átomo de carbono com 4 átomos de hidrogênio. Nesse caso, nós temos um 1 na frente. Ele pode ou não aparecer. Se ele não aparecer, quer dizer que a gente tem um de qualquer jeito. No outro, que vai reagir com o metano, é o gás oxigênio, representado por 2 átomos de oxigênio juntos. E juntos eles formam a molécula de gás oxigênio. E aqui nós temos 2 moléculas de gás oxigênio. Se nós contarmos, nós teremos no total, nos reagentes, 4 átomos de oxigênio, 1 átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Se a gente anotar 1, 2, 3. Se a gente reparar nos produtos, o
que vai acontecer? Nós temos os mesmos números de átomos, porém eles se rearranjam no caso dos produtos. Então, o que é uma transformação química? Lá, segundo Dalton, é um rearranjo de átomos. Então, nós colocamos os reagentes, eles se reorganizam, quebram ligações e formam novas ligações. Então, se a gente contar, nós continuamos tendo um átomo de carbono e 4 átomos de oxigênio e 4 átomos de hidrogênio. Só que agora a gente tem substâncias diferentes. Nós temos o CO2, que é o gás carbônico, formado por um átomo de carbono e 2 de oxigênio, e água, H2O. 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio juntos. Só que agora eu tenho 2 moléculas de água, representado aqui. Então, o que acontece? A gente vai dizer que houve um balanceamento, quando o número total de átomos dos reagentes é igual ao número total de átomos dos produtos. Vamos reparar, ó, nós temos nesse exemplo H2, que é o gás hidrogênio, reagindo com o O2. Então, esse é o meu reagente, formando H2O, que é uma molécula de água. Balanceando, o que a gente faz? Colocou o 2 na frente, então eu vou ter 2 moléculas de H2 e eu vou ter, então, 4 átomos de H2 do lado do reagente e 2 átomos de O2 do lado do produto, do lado do reagente. 2 átomos de oxigênio do lado do reagente. Se eu contar do lado do produto, eu vou ter, então, 2 átomos de hidrogênio. Se eu contar do lado do produto, eu vou ter, então, 2 átomos de oxigênio e 4 átomos de hidrogênio. Ou seja, o mesmo número de átomos que eu tenho no reagente será igual ao número de átomos que eu tenho no produto. Aquela história de, na química, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E isso está representado no nosso balanceamento. A partir daqui é que a gente faz o balanceamento das equações químicas. O que é um balanceamento? É quando eu deixo o número de átomos dos reagentes igual ao número de átomos do produto. Então, hoje a gente vai começar pelo método de tentativa. Pelo método de tentativa, a gente tem algumas regras que podem ajudar, que não é obrigatório. Então, a gente começa balanceando sempre os metais. Se a gente olhar na reação, a gente vai sempre pelos metais. Começar pelos metais. Depois, a gente vai pelos não metais, que a gente pode chamar de ametais também. Em seguida, a gente faz o carbono, quando houver. Se não houver, a gente vai pular essa etapa. Por último, nós vamos deixar o hidrogênio e depois que a gente fez tudo isso, o nosso oxigênio vai estar balanceado ou a gente entra com ele no final. Então, a gente chama isso, método de tentativa, pelo macho. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Seguindo essas etapas, a gente consegue fazer o balanceamento tranquilamente. Então, vamos lá. O que é o balanceamento? É uma representação da nossa transformação química. Então, por exemplo, eu vou fazer a transformação química da água com o sódio, Na com H2O. Esses são os meus reagentes. Isso junto vai transformar, olha a nossa setinha, e vai formar o NaOH, que é o nosso hidróxido de sódio, e o H2, que é o nosso gás hidrogênio. Se nós repararmos, o número de átomos dos reagentes é diferente do número de átomos dos produtos. Então, nós temos um átomo de Na, um átomo de Na. Nós temos 2 átomos de H nos reagentes e 2 e 3 átomos de H nos produtos. Nós temos um átomo de oxigênio nos reagentes e um átomo de oxigênio nos produtos. Então, nós vemos que o hidrogênio está da forma errada. Então, se a gente seguir a fórmula... Então, se nós seguirmos a regra do macho, primeiro, nós vamos atribuir o coeficiente 1 de balanceamento. Primeiro,
nós vamos atribuir o coeficiente de balanceamento 1. Aquele número que a gente vai colocar na frente, a gente vai chamar de coeficiente de balanceamento. Então, para a substância que apresenta o maior número de átomos, se a gente analisar nessa reação, o maior número de átomos ou é a água, ou é o NaOH, que é o nosso hidróxido de sódio. Então, eu vou optar por colocar o 1 em frente ao NaOH. Coloquei o 1, vamos para o segundo passo. Balancear os átomos dos metais. No nosso caso, o metal é o Na. Então, eu tenho um Na do lado do produto, então eu vou colocar um Na do lado do reagente. Coloquei um de novo. Terceiro passo, balancear os átomos dos ametais. Aqui, o nosso ametal é o oxigênio. Então, eu vou deixar ele por último, mas a gente vai fazer o hidrogênio. Olha só. Se no caso, terceiro passo, balancear os átomos dos ametais, os não metais. Nesse caso, nosso único ametal é o oxigênio, que já está em quantidades iguais. Então, eu tenho um oxigênio desse lado e um oxigênio desse lado. E, por último, nós vamos acertar o hidrogênio. Se eu tenho aqui 2 hidrogênios do lado do reagente e eu tenho do lado do produto 2 e 1, 3. Então, eu preciso colocar um número que vá acertar com o número de reagentes. Então, eu coloquei meio. Colocando meio, meio de 2 é 1. Um hidrogênio aqui com um hidrogênio aqui, eu terei 2 do lado do produto e, consequentemente, 2 do lado do reagente. Ah, mas eu vou ter que colocar coeficiente fracionário? Não. Então, o que a gente faz? A gente multiplica um múltiplo para tirar aquela fração. Então, pensando no meio, o que eu vou colocar? Multiplicado por 2, e aí eu consigo eliminar a minha fração. Multiplicado o Na por 2, eu vou ficar com 2 na frente. O H2O, que era 1, virou 2. O NaOH, que era 1, virou 2. E o H2, que era meio, meio vezes 2, 2 sobre 2, que dá 1. Então, eu vou ter uma molécula de H2. Como é que isso vai acontecer, então? Vamos conferir se isso ficou balanceado? Agora, eu tenho, então, do lado dos reagentes, 2 átomos de Na. Do lado dos produtos, 2 átomos de Na, representado pela bolinha amarela. Do lado dos reagentes, eu tenho 2 átomos de oxigênio, representado pela bolinha azul. Do lado dos produtos, 2 átomos de oxigênio, também representado pela bolinha azul. Do lado dos reagentes, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. 2 vezes 2, 4. Então, eu vou indicar como 4 átomos de hidrogênio. Se eu comparar do outro lado, eu também terei 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio, que vem 2 vezes 1, 2, mais 2 do H2, 4. E aí, nós dizemos que essa reação está balanceada, ou seja, o número de átomos totais dos reagentes é igual ao número de átomos totais dos produtos. O que acontece é que eles se rearranjam, eles modificam as suas ligações, transformando em outras substâncias. Além dessas transformações, a gente tem as representações dos estados físicos de cada elemento. Então, olha só. Sempre que tiver um Szinho ao lado da substância, quer dizer que aquela substância está no estado sólido. O Lzinho é líquido, o G gasoso, o V vapor, o AQ aquoso, uma substância aquosa, quer dizer que ela está misturada na água, e um precipitado, o PPE. O que é um precipitado? É quando eu misturo duas substâncias líquidas e após a reação ela forma uma substância sólida. Então, olha só, se eu pegar a minha reação balanceada, eu vou ter então o sódio no estado sólido, a água no estado líquido, que vai transformar e formar o hidróxido de sódio, que é o NaOH, aquoso, ou seja, ele está diluído em água, e o nosso gás, óleo G, H2. Segundo exemplo,
Vamos desde o começo. Quando aquecemos o sal de dicromato de amônio, ele se decompõe. Então, olha só, nós pegamos o dicromato de amônio e ele sofreu uma reação de decomposição. Então, ele vai ser o meu reagente. Produzindo, olha a nossa palavrinha-chave, se ele produz, quer dizer que ele transformou gás nitrogênio, um óxido de fórmula Cr2O3 e vapor de água. Então, ele produziu 3 substâncias diferentes. Essa reação é utilizada para simular um vulcão. Olha só a equação química, então. O nosso dicromato de amônio, que é o nosso reagente, transformou e formou o quê? O gás nitrogênio, o Cr2O3, que é o trióxido de cromo, e a água, na forma de vapor. Vamos fazer o balanceamento, então? Primeiro, a gente vai colocar o 1 do lado da substância que mais tem átomos. Então, nós vamos pegar, ó, esta é a que mais tem átomos. Coloquei o 1 na frente. Agora, vamos colocar o balanceamento dos metais. Cromo, que é o nosso metal. Coloquei o 1, porque aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Não metais, nitrogênio. Eu já tenho 2 aqui. E aqui, esse 2, ele multiplica todo mundo que está dentro das chaves. Então, é como se eu tivesse 2 de nitrogênio, porque 2 vezes o 1, e 2 vezes o 4, serão 8 de hidrogênio. Então, eu já tenho 2 de nitrogênio, eu coloquei 1 de nitrogênio desse lado. Agora, o que falta? O hidrogênio. Se eu tenho 8 de hidrogênio desse lado, eu terei que colocar 8. Então, eu pego o número múltiplo, que multiplicado por 2 vai dar 8, que é o nosso 4. 4 vezes 2, 8. Reparem que agora, com tudo balanceado, nosso oxigênio estará automaticamente balanceado. Olha só, desse lado do reagente, eu terei 7 oxigênios. Então, eu terei que ter 7 oxigênios do lado do produto. Aqui, nessa substância, eu tenho 3. E aqui, 4 vezes 1, eu tenho 4. 4 mais 3, eu terei 7. Olha a conferência. Equação balanceada. Uma molécula do dicromato de amônio forma uma molécula de gás nitrogênio, uma molécula do trióxido de cromo e 4 moléculas de água. Conferindo, então, do lado dos reagentes nós teremos 2 átomos de nitrogênio, 2 átomos de cromo, 8 átomos de hidrogênio e 7 átomos de oxigênio. Se conferirmos do lado do produto, 2 átomos de nitrogênio, 2 átomos de cromo, 8 átomos de hidrogênio e 7 átomos de oxigênio, fazendo as multiplicações dos coeficientes pelos elementos. Resumindo, então, nós vamos então ter o balanceamento com o número total de átomos dos reagentes igual ao número total de átomos dos produtos. E aí a gente consegue balancear a reação, seguindo o passo a passo. Balancear os metais, balancear os ametais, depois o carbono, depois o hidrogênio e, por último, o oxigênio, se precisar balancear ou se apenas for a conferência. Esse é um dos tipos de balanceamento. Sugiro, vai até a nossa apostila agora, faça os nossos exercícios, porque, de novo, o esquema das disciplinas de exatas é treino. E química é treino. Ah, não esquece, se inscreve no canal, se você gostou, dá um joinha, acessa as nossas apostilas e eu vejo vocês na próxima semana. Até lá!